Boa noite, pessoal. Denis, já respondendo sua pergunta, eu vou só fazer a lista mesmo, certo? Ou as listas, né? No caso. Valeu, professor. Obrigado. Tá, então, vamos começar aqui. Deixa eu mostrar a lista. Eu estou aqui com todas as listas. A lista 5, lista 6, lista 7, 8 e 9. Vamos fazer algumas questões dessas listas. Da lista 5, já não tem mais nada para ter que fazer, não. Certo? Essa questão 7 eu posso comentar ela na quarta-feira, mas não é uma questão assim tão relevante não, beleza? Para essa questão 11 eu também vou deixar para falar dela na quarta-feira, porque eu vou precisar provar um resultado, que é o resultado no qual vocês vão se basear para resolver essa questão, certo? Aí eu não quero demonstrar esse resultado nessa aula gravada, beleza? Então, lista 5 já não tem nada, vamos para a lista 6. Nessa lista 6 tem muitas questões aqui que são parecidas com questões ainda da lista 5, mas vamos fazer de todo modo. Beleza? Se bem que, deixa eu ver. São parecidas, né? Peraí, tem uma questão aqui que eu acho que é até a mesma. Se brincar. Não é. Bom, enfim. Vamos fazer pelo menos, fazer algumas questões dessa lista aqui. Então, essas questões de encontrar subespaço gerado, eu acho que não é necessário fazer mais. Ou vocês acham que sim? Diz aí. O professor faz a de polinômio, Pronto, fazer a última. esse item 3, né? Tá, então eu Isso. vou fazer esse item 3 só. Então, dessa questão 1, fazer o item 3. Então, vamos a ele. Encontrar o espaço gerado, né? Só interessa saber quem é esse aqui, né? Então, isso é questão 1, item 3, né? Questão 1, item 3. Então, vamos lá. O conjunto S é o conjunto que tem o 1, o t e o 1 mais t ao quadrado. A gente quer determinar quem é o subespaço gerado por S. Então, veja só. Em primeiro lugar, como está sendo dito na questão que o espaço vetorial V é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3, então a pergunta é: quais são os polinômios de grau menor ou igual a 3 que pertencem ao subespaço gerado por S? Que a gente quer dar uma caracterização a eles, certo? Então, eu vou colocar aqui um polinômio de grau menor ou igual a 3. Vou supor que esse cara pertence ao subespaço gerado por S. E aí eu quero tentar determinar alguma relação envolvendo A, B, C e D que caracterize, né? O cara pertence ao subespaço gerado por S se somente se acontece alguma coisa, certo? Mas vamos lá. Por definição,
se esse polinômio pertence ao subespaço gerado por S, isso significa dizer, então, que esse polinômio vai ser uma combinação linear desses três polinômios que estão aqui. Beleza? Então, eu vou dizer isso aqui, ó. Existem x, y, z pertencentes a R, ou poderia ser alfa, beta e gama, por exemplo. Certo? Tanto faz quais são as letras, o que importa é que vão ter que existir, então, três constantes reais, tais que esse polinômio vai ser x vezes esse primeiro, mais y vezes o segundo, mais z vezes o terceiro polinômio. Certo? Mas aí vamos lá. Isso aqui significa dizer, então, que... Antes, deixa eu desenvolver quem é esse polinômio aqui, né? Isso daqui vai nos dar... Tá, vou escrever isso aqui logo. Isso aqui vai significar dizer o seguinte, ó. Que o polinômio P de t, que é esse, ele vai ter que ser igual a isso daqui. Só que para eu comparar dois polinômios, eu preciso comparar os coeficientes do t quadrado, do t ao cubo, o termo constante. Então, eu preciso desenvolver isso daqui para destacar quem é termo constante, quem é que multiplica t, quem é que multiplica t ao quadrado, quem é que multiplica t ao cubo, e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui vai nos dar, ó, termo constante aqui, eu vou ter o x e vou ter também z, né? Porque quando eu fizer z vezes 1, isso vai dar z. Então, isso aqui é termo constante. Mais. Agora, quais são os caras que estão multiplicando o t? Tem apenas o y, né? Tem um y vezes t. E multiplicando o t ao quadrado, eu tenho aqui apenas o z. Certo? E eu não tenho t ao cubo, né? Enfim. Então, isso aqui, essa igualdade entre esse polinômio e esse daqui, me diz o quê? Que essa igualdade ela é equivalente a dizer que o coeficiente A ele é igual ao quê? Vou botar assim. Esse cara aqui ele tem que ser igual a A. Esse daqui tem que ser igual a B. E esse aqui tem que ser igual a C. Beleza? E eu tenho mais. O D tem que ser igual a zero. Certo? O D tem que ser igual a zero. Beleza? Professor, de onde é que vem esse D aí que eu não entendi? Ah, porque isso pega desse polinômio aí normal, né? Desse cara aqui. Sim, agora tá, entendi. Então, esse tem que ser igual a zero. Então, veja só. O que a gente está vendo aqui? Para que exista a igualdade entre esse polinômio e uma combinação linear desses três, que é essa combinação aqui, eu preciso que A seja igual a x mais z, B seja igual a y, C seja igual a z e D seja igual a zero, certo? Onde repare que as incógnitas do sistema aqui são justamente x, y, z, x, y e z, né? Então, eu tenho aqui um sistema linear em que as incógnitas são x, y e z. Aí eu estou querendo determinar quais são as condições para que esse sistema tenha solução.
Beleza? Porque dizer que essa igualdade aqui é verdadeira significa dizer que esse sistema aqui tem solução. Ok? Agora a questão é, o que deve acontecer com A, B, C e D para que esse sistema tenha solução? Uma coisa já está evidente. O D tem que ser zero para o sistema ter solução. Beleza? Mas que outra condição pode ter? Qual é a outra condição? Consegue ver alguma? Se não consegue ver alguma, você pode fazer o quê? Pega a matriz ampliada do sistema e faz o escalonamento. Professor, Diga aí. vai ser o próprio polinômio de grau 3? Não. Porque o D tem que ser zero, né? Então, o polinômio, Beleza. para pertencer ao espaço gerado, ele já não pode ter grau 3. Beleza? Mas será que ele pode ser um polinômio qualquer de grau 2? De grau até 2? Sim. Por quê? Ó? Isso aqui está me dizendo que... Bom, quem que vai ser o x? Ó, se você olhar para essa primeira equação e para essa terceira, você vê que o z tem que ser igual a c, portanto, o x vai ter que ser igual ao a menos o z, que é igual a c, então vai ficar x igual a menos c. O y, ele tem que ser igual a b. O z tem que ser igual a c e o d tem que continuar sendo zero, né? Então, qual é a condição aqui? Ó? Veja que os valores de A, B e C podem ser quaisquer, não é? E o D tem que ser zero. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, isso está me dizendo o quê? E esse sistema que eu vou chamar de asterisco aqui, ó, nós que o sistema asterisco admite solução se e somente se D é igual a zero. O A, B e C podem ser quaisquer. Beleza? Então, eu vou botar assim, ó, I, A, B, C são reais quaisquer. Tranquilo? Professor, se Diga eu aí. passar o x para o lado do A, ficaria z igual a menos x. Só que z está embaixo igual a z. E é Ah, isso. No caso, teria só ter solução se a menos x fosse igual a c? se A menos X... mas A menos X igual a C está me dizendo que X é igual a menos C, né? Que é o que eu já tenho aqui. É a mesma coisa. Veja só, quem são as incógnitas do sistema, mais uma vez? É justamente o X, o Y e o Z. Repare que, para qualquer valor que você atribuir a B e C, você consegue determinar os valores de X, Y e Z. Só que como essa daqui ainda é uma equação do sistema, para o sistema ter solução, é preciso que essa equação aqui seja verdadeira. Então, o D tem que ser zero. Agora, o A, B e C pode ser qualquer. Entendeu? A, B e C pode ser qualquer, mas o D não. Então, desse modo, o que, que a gente pode dizer? Ó? Desse modo, P de t igual a mais bt mais ct quadrado mais dt ao cubo, ele vai pertencer ao espaço gerado por S,
se e somente se d é igual a zero. Ou seja, esse termo aqui não existe, né? Ele pode ser qualquer polínômio de grau menor ou igual a 2. Então, assim, ó, eu posso dizer que o subespaço gerado por S nada mais é do que esses caras aqui, ó. Beleza? Eu posso dizer que é o P2R, né? Que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Esse é o espaço gerado por S. Beleza? Vamos agora para questões em que a gente tem que encontrar um conjunto de geradores e uma base também. Certo? De fato, aqui a questão 2 é uma questão que pede para a gente encontrar apenas um conjunto que gera, né? O subespaço que é dado. Então, vamos fazer isso. Questão 2. Então, W é o subespaço de R3 em que x menos 2y vale 0. Então, vamos lá. Seja U igual a xyz, um elemento que pertence a W. Isso significa dizer, então, que o x menos 2y é igual a 0, que significa dizer que x é igual a 2y. Isso implicará dizer, então, que o vetor U ele é igual a... Bom, no lugar do x eu vou colocar 2y, no lugar de y é y, no lugar de z é z. Beleza? Isso daqui significa dizer o quê? Que U é igual a 2y, y0 mais 0, 0, z. Eu separei esse cara aqui como soma de dois vetores em que em um deles aparece uma letra e no outro vetor aparece apenas a outra letra. Para poder fazer isso aqui, ó. Quando eu usar a definição de multiplicação por escalar, né, eu vou colocar como se eu estivesse colocando o y em evidência. Então, tem o y multiplicando 2, 1, 0. Se eu fizer o mesmo aqui, eu vou ter z multiplicando 0, 0, 1. Então, o que é que está sendo dito aqui? Aí é a questão da interpretação. O que a gente está dizendo? Se eu pegar um vetor U qualquer pertencente a W, esse vetor está sendo uma combinação linear desses dois aqui. Entendem isso? Ou seja, Sim. todo vetor de W é combinação linear desses caras que estão aqui. Isso quer dizer o quê? Então, logo, vou botar assim, ó, note que aqui, e um logo, o subespaço W, ele é o subespaço gerado pelos vetores 2, 1, 0, 0, 0, 1. Beleza? Simples assim. Então, esse é o conjunto de geradores, né? Vou botar assim, ó, portanto, um conjunto de geradores é esse aqui, ó, beta igual a o conjunto com esses dois vetores aí. Beleza? Isso aqui seria a sua resposta. Esse foi o item 1, né? Vamos ao item 2.
Item 2. O subespaço W é conjunto formado por matrizes de ordem 2, tais que a transposta é igual a ela mesma. Ou seja, são matrizes que são simétricas, né? Então, vamos lá. Ó. Note que se eu pegar uma matriz A igual a x, y, z, w, pertencente a esse cara, isso significa dizer o quê? Que a transposta, quem é a transposta dessa matriz? Vai ser x, z, y, w. Isso tem que ser igual à própria matriz, não é isso? Isso aqui me diz o quê? Isso me diz, então, que o z e o y, eles devem ser iguais. Beleza? Esse cara tem que ser esse tem que ser esse. Então, isso implica dizer que y tem que ser igual a z. E o x? E o w? Pode ser qualquer coisa, certo? Agora, o y e o z tem que ser, os dois têm que ser iguais. Então, vamos lá. Isso vai implicar dizer que a matriz A ela pode ser escrita assim: x, y, y, w. E aí eu vou escrever essa matriz como soma de matrizes em que, em cada uma delas, aparece uma das letras que ocorre aqui. Certo? Então, eu vou ter aqui uma que é x, 0, 0, 0. Uma outra que é 0, y, y, 0. E uma outra que vai aparecer apenas o w, né? Que é 0, 0, 0, w. Isso daqui é o mesmo que x que multiplica a matriz 1, 0, 0, 0, mais y que multiplica a matriz 0, 1, 1, 0, mais w que multiplica a matriz 0, 0, 0, 1. Beleza? Agora vamos interpretar o que está sendo dito. Eu peguei uma matriz qualquer pertencente a W, e qual é a minha conclusão? É que essa matriz é uma combinação linear dessas que estão aqui. Ou seja, qualquer matriz que pertença a W é combinação dessas três matrizes aqui. Isso quer dizer o quê? Então, ó, logo, o subespaço W é o subespaço gerado justamente por essas três matrizes. E, portanto, um conjunto de geradores é beta igual a o conjunto com essas três matrizes, né? Beleza? Então, essa seria a sua resposta. Tranquilo? Sim ou não? Me dê um instante aqui para ver se chega. Beleza. Deixa eu conferir aqui se chegou alguém. Só um instante.
Foi aqui, não. Ou então, vamos a uma próxima questão. Eu vou mostrar a lista aqui. Dessa questão 3 aqui, ó, eu já fiz algumas parecidas, bem parecidas na lista 5, no vídeo passado, certo? Depois vocês olhem. Então aqui, questão 2, feito essa aqui. Desceu, irmão. Vamos à questão 7. Na questão 7, não, questão 7 não, né? Na lista 7, a questão 1 pede para verificar, né? Se cada um desses conjuntos aqui é LI ou LD. É preciso fazer alguma dessas? Porque para verificar se é LI ou LD, você vai fazer o quê? Você vai pegar a combinação linear dos vetores que estão aqui, vai igualar o vetor nulo e verificar se os escalares que aparecem obrigatoriamente são iguais a zero ou não. Se obrigatoriamente forem iguais a zero, é porque é LI. Se não, é LD. Em geral, você vai acabar caindo num sistema linear que vai ter ou uma única solução ou infinitas soluções. Beleza? Se tiver infinitas soluções, é porque é LD. Se tiver uma única solução, é porque é LI. É só isso, não tem outra coisa não. Entendido? Professor, essa 2 aí, dessa questão 7 de polinômios também. Tem como você fazer? Esse item 2. É isso? Isso, a 2 Tá. dessa questão 1 é polinômio. Tá, então, bora. Vamos lá. Deixa eu só marcar aqui que essa questão 1 aqui foi da lista 6, né? Lista 6. Agora vamos para a questão 1 da lista 7. Questão 1. Lista 7. Item 2. Então, vamos lá. O conjunto S é 1 mais t menos t quadrado, 2 mais 5t menos 9t ao quadrado. Eu quero saber se é LI ou LD, né? Então, considere a combinação. Professor, não está aparecendo não. Ah, desculpe, eu viajei aqui. Peraí. Esqueci de mostrar a tela. Então, deixa eu colocar desse modo aqui, para vocês enxergarem qual é o item, né? Só o conjunto S mesmo. Pronto. Então, considere a combinação que é... Eu tenho dois vetores aqui, né? Então, vou fazer um deles multiplicado por A e o outro multiplicado aqui por B. E eu vou igualar isso a zero, onde eu vou colocar esse zero um pouco diferente aqui, que é para indicar o quê? Polinômio nulo, certo? Porque no espaço dos polinômios, o vetor nulo é o polinômio nulo. Polinômio nulo. Beleza? O que é o polinômio nulo? É um polinômio em que o seu valor é igual a zero para qualquer que seja t, certo? Vou escrever isso aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho que comparar então o polinômio que está aqui com o polinômio nulo. Então primeiro vamos colocar a casa em ordem aqui, que é o quê?
escrever isso assim, ó. Quando eu fizer A vezes 1, eu tenho aqui A. B vezes 2, eu vou ter 2B. Isso aqui é o meu termo constante. Aí eu vou olhar agora, quem são os caras que estão multiplicando T, né? Eu tenho A e eu tenho 5B. E eu tenho agora alguns caras multiplicando T ao quadrado, né? Que é menos A e tenho menos 9B multiplicando T ao quadrado. Certo? E aí isso daqui vai estar igualado ao polinômio nulo. E se esse cara é igual ao polinômio nulo, isso significa dizer então que cada um dos coeficientes que aparecem aqui são iguais a zero. Então tenho que A mais 2B, isso vale zero. A mais 5B, isso vale zero. E menos A menos 9B, isso também vale zero. Certo? Bom, pergunta é, esse sistema aqui, ele tem uma única solução ou não? Se tiver uma única solução, então ele é LI. Se tiver infinitas soluções, ele é LD. Beleza? Mas é fácil ver que a solução desse sistema aqui, obrigatoriamente, é A e B iguais a zero, né? Você pode olhar até por essas duas equações aqui, ó. Dessas duas equações aqui, você teria que 2B é igual a 5B. Sim ou não? E se 2B é igual a B, então é porque B vale zero. Certo? E se B vale zero, A vai valer zero. Então, não vou nem fazer escalonamento aqui, porque é fácil ver que esse sistema tem como única solução A e B igual a zero. Certo? Então, qual é a conclusão? LI. Qual é a conclusão? É que esse conjunto S, ele é LI. Certo? Só por uma questão de texto aqui, eu vou escrever, né? Considere a combinação isso daqui. Vou botar aqui um note que eu vou ter essas coisinhas aqui, né? E aí, portanto, SLI. Deu para entender isso? Vamos à questão 2. A questão 2 pede para verificar se o conjunto dado aqui, ele é base ou não para o espaço que foi indicado. Certo? Então, como eu já sei que vão pedir a de polinômios, vamos fazer esse primeiro item. Certo? Eu quero saber se esse conjunto S, se ele é base ou não do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Beleza? Então vamos lá. Questão 2. Lista 7 ainda. Item 1. Deixa eu colocar a questão aqui.
Então, se eu quero saber se S é uma base para P3, então eu tenho que provar que todo polinômio, todo, todo polinômio ou todo elemento desse conjunto é uma combinação linear desses três vetores, certo? Tenho que provar isso. E depois eu tenho que provar que esse conjunto aqui, ele é um conjunto LI. Beleza? Mas tem uma conta que a gente faz, que pode fazer, que também é. Se você pegar um polinômio de grau menor ou igual a 3, arbitrário, e verificar que ele é combinação linear desses três caras aqui, e essa combinação linear é única, então é porque esse conjunto S é LI. Certo? E, portanto, base desse espaço aqui. Certo? Vamos ver isso nas contas, né? Embora a questão só tenha pedido para verificar se é um conjunto de geradores, né? Não, ele pediu para ver se é uma base, né? Então tem que verificar as duas coisas mesmo. Sai. Bom, então vamos lá. S é o conjunto que tem o polinômio constante igual a 1, o polinômio 1 mais t, 1 menos t ao quadrado e o polinômio 1 menos t menos t ao quadrado menos t ao cubo. Beleza? Tem 4 polinômios aí. Então, vamos lá. Seja P de t um polinômio arbitrário de grau menor ou igual a 3. Vai ser um cara assim, né? Certo? Vamos ver se esse cara pode ser escrito como combinação dos 4 que estão aqui, certo? Então, vamos lá. P de t vai ser igual a x que multiplica esse, mais y que multiplica esse, mais z que multiplica esse daqui, mais um w que multiplica esse, isso daqui é igual a... Né? Porque para eu poder comparar o cara que está aqui com esse daqui, eu vou colocar em evidência quem é o t, quem é t quadrado, quem é t ao cubo. Certo? Então vamos fazer essa conta. Isso aqui vai nos dar x mais y mais z mais w. Isso aqui é o termo constante. Mais, multiplicando o t, eu tenho y e tenho menos w. Multiplicando t ao quadrado, eu terei aqui menos z menos w. E multiplicando t ao cubo, eu tenho apenas o menos w, né? Menos w vezes t ao cubo. Certo? Agora, se você compara esse polinômio aqui com esse, então você vai ter o quê? Que o termo constante daqui tem que ser igual ao termo constante daqui. Então, x mais y mais z mais w, isso tem que ser igual a A. Esse cara aqui tem que ser igual a esse. Então, y menos w tem que ser igual a b. Esse aqui está faltando um t quadrado aqui, né? Esse cara tem que multiplicar, ou tem que ser igual a c, que é então menos z menos w, isso tem que ser igual a c, e o menos w tem que ser igual a d, né?
Beleza? Professor, com anote licença, isso que você aqui. está fazendo é uma igualdade dos polinômios, não é P só de isso? T vai ser uma combinação desses três, se e somente se os coeficientes que aparecem aqui, eles são o quê? Eles são uma solução para esse sistema linear que está aqui. Beleza? Tranquilo? Ok. Aí a pergunta é, esse sistema linear aqui, ele tem solução independentemente dos valores de A, B, C e D? Se isso for verdade, então qualquer polinômio de grau menor ou igual a 3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S. Isso indicará o quê? Que o conjunto S é um conjunto de geradores para o espaço que a gente tem aqui. Certo? Se, além de ter solução para qualquer A, B, C e D, esse sistema tiver uma única solução, você já pode afirmar também que esse conjunto ele é LI e, portanto, base. Tranquilo? Tá, e aí, esse sistema tem uma única solução ou não? Quem é a matriz ampliada desse sistema? A matriz ampliada é 1, 1, 1, 1, A, 0, 1, 0, menos 1, B, 0, 0, menos 1, menos 1, C, 0, 0, 0, menos 1, D. Beleza? Olha para essa matriz ampliada aqui. Se você escalonar isso, o que vai acontecer? Embora, veja só, porque você olha para essa matriz aí, já bate de cara uma preguiça de ter que escalonar, né? E, de fato, para essa matriz aqui, nem vai ser necessário escalonar. Sabe por quê? Porque, veja só, aqui você já tem um pivô, aqui um outro pivô. Esse cara, para ele virar um pivô, só precisa multiplicar por menos 1. Aqui também, sim ou não? Além disso, ó, a quantidade de pivôs é igual a 4. Certo? Lembra que eu falei até numa aula que você zerar os caras que estão em cima dos pivôs ou não vai interferir no cálculo do posto da matriz, né? Não interfere. Se você anular, se todo mundo que está embaixo dos pivôs já é igual a 0, você anular os caras que estão em cima já não vai fazer diferença na hora de determinar o posto. Então, ó, aqui eu vou ter um pivô, aqui um pivô, aqui eu teria um pivô, aqui eu teria um pivô. Os caras que estão embaixo dos pivôs já são todos iguais a 0. O pivô aqui, o posto aqui vai valer quanto? Se isso aqui for uma matriz A barra B, né? Você vê o que aqui? Que o posto da matriz dos coeficientes é igual a quanto? 4. E o posto da matriz ampliada também, né? Então, repare, esse sistema aqui ele vai ter solução independentemente dos valores de A, B, C e D. E mais, qual é a nulidade da matriz dos coeficientes? Vai ser o número de colunas, que é 4, menos o posto. Isso vai dar 0. Então, é um sistema que tem uma única solução. Tem uma única solução para qualquer A, B, C e D. Conclusão. Esse conjunto ele é
além de ser um conjunto de geradores, ele é um conjunto LI, ele é base. Certo? Tranquilo? Então, eu vou escrever isso, ó. Como o sistema asterisco, né, que é esse aqui, admite solução para quaisquer A, B, C e D pertencentes a R, temos que o conjunto S gera esse espaço. Esse é o primeiro ponto. Além disso, como o sistema admite uma única solução, então podemos dizer, eu só estou escrevendo isso aqui porque eu vou disponibilizar o PDF, né? Então, enfim, falar nisso, eu disponibilizei o PDF do encontro passado. Agora eu estou me perguntando aqui. Acho que não, né? Eu vou Não, colocar os dois, de então. sábado não. Então, o fato de que o sistema possui uma única solução possibilita a gente afirmar que o conjunto S ele é LI. Portanto, como ele é um conjunto de geradores e também gera, então ele é base. Beleza? Gerou e LI é base. Tranquilo? Aí o mesmo você vai fazer no item 2 e no item 3. Nessa questão 3, ele pede para a gente encontrar uma base e a dimensão para o subespaço que foi dado. Vamos fazer. Então, esse é o tipo de questão. Encontre uma base para o subespaço tal. Vamos fazer o item 1 aqui. Depois a gente faz o item 2. Então, deixar assim. Então, questão 3. Questão 3, isso ainda é lista 7, né? Vamos lá, item 1. Então, a gente vai fazer o quê? Aquele procedimento para encontrar um conjunto de geradores e verificar se o conjunto de geradores é LI. Se ele for LI, acabou. Eu já tenho a base. Se esse conjunto de geradores for LD, aí eu vou ter que proceder um cálculo para eliminar algum vetor, de modo que o que sobra seja a base. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um ponto de R4, um elemento de R4. E vou supor que ele pertence a W. E aí vamos ver o que acontece, certo? Se U pertence a W, então isso significa dizer que x menos y vale 0 e x mais 2y mais... Aqui eu coloquei W, mas é t, né?
x mais 2y mais t, isso daqui vale 0 também. Beleza? Aí vamos estudar esse sistema linear aqui. Ó, quem é a matriz ampliada? Desculpe, eu só preciso olhar para a matriz dos coeficientes, né? Quem é a matriz dos coeficientes desse sistema aqui? Ou vamos pegar a matriz ampliada mesmo, tanto faz. Isso aqui vai ser 1 menos 1, 0, 0. E 0 também, né? E 1, 2, 0 e 1, certo? Isso aqui corresponde ao x, ao y, ao z e ao t, né? E aqui 0. Escalona essa matriz ampliada. Isso aqui vai nos dar 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 0. O que eu fiz aqui foi a linha de baixo menos a de cima, certo? Isso aqui vai nos dar 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 terço. E agora eu vou fazer... Vou somar as duas linhas, né? Se eu fizer a linha 2 mais a linha 1 no lugar da linha 1, eu vou zerar esse carinha aqui. Então isso vai ficar, ó, 0, 1, 0, 1 terço. Aqui é 0, né? 0. Aqui eu vou ter 1, 0, 0. Aqui 1 terço. E aqui 0. Isso significa o quê? Isso significa dizer, então, que o x ele vai ser igual a menos 1 terço vezes t. Y é igual a menos 1 terço vezes t também. E só, certo? Concorda? Então, ó, dado o pertencente a W, a gente descobriu o quê? Que o x é igual a isso e o y é igual a isso. Conclusão. Vamos lá. Isso aqui implica dizer, então, que o vetor u ele é igual a menos 1 terço vezes t, menos 1 terço vezes t. No lugar do z, continua sendo z, porque o z pode ser qualquer coisa, e no lugar do t, continua sendo t. O t também pode ser qualquer coisa. Isso aqui está me dizendo que u é igual a 0, 0, z, 0, mais menos 1 terço vezes t, menos 1 terço vezes t, 0, t, que é igual a z que multiplica 0, 0, 1, 0, mais t que multiplica menos 1 terço, menos 1 terço, 0, 1. Ou seja, um polinômio qualquer que pertence a W é combinação desses dois caras que estão aqui. Beleza? Então, logo, beta igual a 0, 0, 1, 0 e menos 1 terço, menos 1 terço, 0, 1 é um conjunto de geradores de W. Além disso, ó, como se trata de um conjunto que tem apenas dois vetores que claramente não são múltiplos um do outro, né? Então, esse conjunto é LI.
certo? Eu vou escrever assim, ó, é fácil ver que beta é Li. Portanto, esse conjunto beta ele é base de W e, assim, qual é a dimensão de W? Dimensão de W vale 2. Beleza? Tranquilo? Alguém pode dar um oi aí, só para eu conferir se o meu áudio está funcionando, se eu estou tendo retorno? Tranquilo, professor. Não ouvi nada. Então, se eu só conferir a configuração aqui, porque eu não escutei nada. Opa. Fala alguma coisa aí, Wesley. Qualquer um de vocês. Elias está falando, Oi, não professor. tô escutando nada. O É, que foi que aconteceu, bicho? Tá Ah, ouvindo agora, Windows. professor? Tá ouvindo? Me dê só um instante aqui. Diz alguma coisa aí. oi, Pronto. Ah, testando. agora beleza. Ah, Windows é fogo. Vocês me ouvem bem, né? O som não tá saindo com chiado para vocês não, né? Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui Não, fazendo barulho. não, tá tranquilo. Então, beleza. Bom, compreenderam essa primeira questão, esse primeiro item? É coisa simples, é basicamente o que a gente já fez, né? Você tem um subespaço, pega um elemento arbitrário nesse subespaço e tenta fazer com que esse cara seja escrito como combinação linear de certos vetores, para você encontrar o conjunto de geradores. Só isso. Se o conjunto de geradores já for um conjunto Li, ótimo, você já encontrou a base. E uma vez que você tem a base, para determinar qual é a dimensão, basta contar quantos vetores tem na base. Só isso. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer o item 2. Vamos lá, né? Item 2. Então lá, quem é o subespaço W? O subespaço W vai ser o subespaço formado por matrizes de ordem 2, tais que... Isso aqui é verdade. Onde a matriz A é a matriz 1, 2, 0, 1. Vamos reescrever isso, né? Vamos lá. Vamos pegar, então, uma matriz X arbitrária. Vamos colocar aqui letras aqui. Vou botar A, B, C e D. E vamos supor que essa matriz pertence ao subespaço W. Beleza? O que é que isso significa? Isso significa dizer, então, que se eu fizer a matriz A vezes a matriz X, o resultado é a própria matriz X. Isso significa o quê? Se eu fizer, então, 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1.
vezes a matriz A, B, C, D. O resultado tem que ser A, B, C, D. Beleza? Isso aqui vai nos dar o quê? Então, vamos desenvolver esse produto aqui, né? Esse primeiro pedaço eu só repetir. Então, vamos lá. Esse produto vai dar o quê? Quando fizer essa linha com essa coluna, eu terei A mais 2C. Essa linha com essa coluna vai me dar B mais 2D. Essa linha com essa coluna vai nos dar C. E essa linha com essa coluna vai nos dar D. Beleza? A igualdade agora entre essas duas matrizes nos dá que A mais 2C, isso daqui é igual a A, certo? Né? Porque isso daqui é igual a isso. O que mais agora? O B mais 2D, isso tem que ser igual a B. C é igual a C. E D é igual a D. Beleza? Então, repare que isso aqui está me dizendo o seguinte. Dessa equação aqui, eu tiro que o C vale zero. E dessa aqui, eu tiro que o D também vale zero, né? Sim ou não? E o A e o B? A e B pode ser qualquer coisa, correto? Então, isso daqui me diz que A e B podem ser quaisquer números reais e C é igual a D, que é igual a zero. Certo? Então, isso permite me dizer que a matriz X, veja, a matriz X é a matriz que eu estou supondo que pertence a W. Por pertencer a W, isso daqui tem que ser verdade. Mas para isso daqui ser verdade, eu tenho então que o C e o D tem que ser igual a zero, o A e B pode ser qualquer coisa. Então, a matriz X ela é A, B, onde teria C aqui, o resultado é zero, onde teria D, o resultado é zero. Isso daqui é a mesma coisa que A, 0, 0, 0, mais 0, B, 0, 0, que é o mesmo que A, que multiplica 1, 0, 0, 0, mais B, que multiplica 0, 1, 0, 0. Pronto. Qual é a conclusão, então? A matriz X, que pertence a W, ela é combinação dessas duas aqui. Então, logo, o conjunto formado por essas duas matrizes é um conjunto que gera o subespaço W. E aí, de novo, né? E é coincidência, não é regra, não. Mas foi uma coincidência, né? Que, de novo, a gente caiu num conjunto de geradores que tem apenas dois vetores, né? Num conjunto que tem apenas dois vetores, para saber se esse conjunto é LI ou LD, basta saber se um é múltiplo do outro. E, nesse caso, não é, certo? Então, vou escrever assim, ó, como beta é LI, temos que beta é base do subespaço W. E, portanto, ó, qual é a dimensão de W? A dimensão de W vai ser 2. Beleza?
Ok. Ok. Bom, nessa questão 4, deixa eu só marcar aqui que o item 2 está feito, né? Nessa questão 4, pelo menos fazer essa primeira parte é a mesma coisa de fazer a questão 3. Porque, ó, são dados os dois subespaços, né? Aí, para cada um deles, você vai encontrar uma base. Certo? Para cada um deles, você encontra uma base. Tranquilo? E encontrando a base, você vai ter a dimensão, né? De U e a dimensão de W. Para encontrar uma base para o U mais W, o que é que vai acontecer? Você já tem a base de U, tem a base de W. Para você ter um conjunto de geradores para a soma, basta você juntar as duas bases, certo? Se você fizer a união entre os vetores da base de U e os vetores da base de W, isso vai ser um conjunto de geradores para soma, certo? Só que esse conjunto de geradores pode ser LD ou pode ser LI. Se ele for LI, acabou, você já tem a base. Se ele não for LI, ele é LD, e se ele for LD, você precisa eliminar algum vetor de modo que o que sobra seja um vetor, seja um conjunto LI e, portanto, base. Beleza? Isso é o que vai ter que acontecer. Certo? Eu acho que essa eu vou deixar para vocês tentarem fazer primeiro. Pelo menos esse primeiro item aqui, ó. Beleza? Aqui essa é a última questão dessa lista. Vamos ver a lista 8. Se tem alguma coisa melhor aqui para fazer. Se bem que já é 8 e 10, né? Mas vamos lá, dá tempo de fazer pelo menos essa primeira questão. Da lista 8, vamos fazer essa questão 1 aqui. Que agora diz respeito a obter as coordenadas de um vetor, né? Para essas questões aqui, a gente já tem um algoritmo, vamos dizer assim, de como é que encontra as coordenadas, certo? A gente já tem. Então, deixa eu colocar aqui questão 1, só que agora da lista 8, né? Eu sei que... Professor, estou sem aparecer de novo. Não, dessa vez eu tenho. Eu estava anotando primeiro aqui para poder mostrar. Vamos lá. Eu tenho agora o vetor U como sendo esse aqui. Aí eu quero encontrar as coordenadas desse cara, primeiro, em relação à base canônica, que não tem conta para fazer, né? Em relação à base canônica dá o quê? Ó, o vetor é menos 185. Em relação à base canônica, vamos chamar a base canônica de K, né? A base canônica é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, as coordenadas do vetor U em relação à base canônica vai ser justamente menos 185. Né? Em relação à base canônica, não tem conta para fazer, né? Agora, em relação a uma outra base. Agora, se for em relação à base beta. Então, a base beta é 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 e 1. Aí eu quero calcular quais são as coordenadas do vetor U em relação a essa base.
Qual é o algoritmo aqui, ó? Vou chamar de método. Método prático. O método prático aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui. Pegar a matriz. Eu vou pegar uma matriz em que, na primeira parte dela, o que vai aparecer é a matriz de mudança de base da base beta para a base canônica. E a segunda parte dela vai ser as coordenadas do vetor U em relação à base canônica. Beleza? Quando eu escalonar essa matriz, o resultado vai ser, de um lado vai aparecer a matriz identidade, e do outro lado aqui vai aparecer justamente as coordenadas do vetor U na base beta. Beleza? Isso por quê? Por causa do seguinte, ó. Lembra que eu falei numa aula, né? Se você pegar essa matriz aqui e fizer o escalonamento dela, se esse primeiro pedaço for uma matriz que é inversível, o resultado do final do escalonamento vai ser identidade e A-1 vezes B. Sim ou não? Daí o que que acontece? Ó? Se eu escalonar essa matriz aqui, o resultado final do escalonamento vai ser identidade barra. Do lado de cá vai aparecer a inversa dessa matriz. Aparecer a inversa dessa matriz vezes essa matriz aqui. Só que quem é a inversa da matriz de mudança de base de beta para canônica? É a matriz de mudança de base da canônica para beta. Sim ou não? E isso daqui vai estar multiplicado pelas coordenadas de U em relação à base canônica. E o que é esse produto aqui? Pela definição de matriz de mudança de base, né, se eu faço o produto da matriz disso aqui, as coordenadas de um vetor na base canônica, multiplicada pela matriz que muda da canônica para beta, o resultado desse produto é as coordenadas do vetor U em relação a beta. Lembre-se que matriz de mudança de base sempre faz isso aqui, ó. Se eu tenho uma matriz que muda de alfa para beta, se eu multiplicar isso pelas coordenadas de U em relação a alfa, o resultado é as coordenadas de U em relação a beta. Eu mudo daqui para aqui, né? Beleza? Essa é a ideia. Então, entenderam que escalonar essa matriz aqui vai nos dar isso, onde o que eu tenho aqui é justamente as coordenadas do vetor U em relação à base beta que eu tenho? Esse é o método prático. Beleza? Isso que está aqui embaixo é apenas a justificativa. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Quem é a matriz de mudança de base da base beta para a base canônica na segunda parte do exercício aí, desse item 2? Vou até ampliar aqui. Ó. Quem vai ser a matriz de mudança de base? A matriz de mudança de base vai ser... Eu vou pegar o primeiro vetor de beta e colocar as coordenadas aqui em relação à base canônica. Vai dar isso. O segundo vetor vai resultar nisso aqui. E com o terceiro vetor eu vou ter isso aqui. Pronto. Essa é a matriz de mudança de base de beta para canônica. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso daqui.
e vou escalonar. Mas quem é isso daqui? Isso daqui vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. E a última coluna aqui são as coordenadas do vetor U na base canônica, que é o quê? Que é menos 1, 8, 5. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1, 8, 5. Aí agora é só escalonar isso aqui. Beleza? Nesse escalonamento aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trocar a primeira linha com a terceira para obter isso aqui, ó. E faço o que agora? Eu vou fazer a primeira linha menos a segunda. E aí eu vou obter isso aqui. A primeira menos a segunda vai nos dar isso. E agora eu vou fazer a segunda menos a terceira. A segunda menos a terceira vai nos dar o seguinte. Zero, 1, 0, e aqui vai dar 9. Então, ó, esse primeiro pedaço aqui virou a identidade. Então, isso daqui é justamente as coordenadas do vetor U que eu estava procurando em relação à base beta. Então, logo, as coordenadas de menos 1, 8, 5 em relação a beta é menos 3, 9, menos 1. Pronto. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Professor, Aí você vai fazer a mesma coisa com o item 3, vai fazer a mesma coisa na questão 2, na questão 3. Pronto. Não tem mais nada. Diga aí. Foi o Wesley que falou? Ou Wagner? eu. Que é a mesma coisa que pegar e fazer a combinação linear, né? É, Da base se e você depois pegar... igualar, né? Isso. Se você pegar... É até bom você perguntar isso. Ó. Se você pegar o vetor U e escrever ele como combinação linear desses caras, você vai acabar caindo num sistema linear em que a matriz ampliada é exatamente essa aqui. Oh, desculpa, eu não estava mostrando, né? Ó, voltando. Se você pegar o seu vetor U e escrever ele como combinação linear dos vetores de beta, certo? Você vai cair num sistema linear cuja matriz ampliada é exatamente essa matriz aqui. E aí, quando você escalonar, o que é que está sendo dito aqui? Ó? Os coeficientes da combinação são: o primeiro é o menos 3, o segundo é o 9 e o terceiro é o menos 1. Que são as coordenadas, né? Está aqui. Sim. Beleza? Então, ó, esse mecanismo, esse método prático, entre aspas, é só uma forma de a gente pular a etapa de ter que escrever a combinação linear e cair logo na matriz ampliada do sistema. Mas basicamente é isso. Beleza? Beleza. Bom, então eu acho que dessa lista 8 não tem mais nada para fazer, né? Porque o resto é só aplicar exatamente o mesmo procedimento e pronto. Ok? Não tem mistério. Concorda? Sim. Pronto. Então, sendo assim, eu acho que eu vou até parar já por aqui, porque já estou com 1h22 de gravação, não precisa seguir mais aqui, né? E aí, na quarta-feira, quando a gente tiver aula, aí eu trato dessa lista 9, algumas questões aqui que são interessantes.
Beleza? E tiro outras dúvidas aí que vocês tenham, né? Certo? Nessa questão 6 da lista aqui, ó, da lista 9, podem olhar aquela solução que Samuel colocou lá no grupo, que aquela solução tá toda correta. Certo? Mas eu comento ela na quarta-feira, se der tempo. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. Tenham todos aí uma boa noite, um bom feriado amanhã. E tchau para vocês. Valeu, professor. Até quarta, se Deus quiser. Até quarta, professor. Tchau.